A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje é dia do Senhor, dia de santo culto da missa. Vamos ao evangelho de hoje. Hoje, 1º de maio, iniciando o mês mariano. A igreja dedica esse mês à Imaculada Conceição. O evangelho que você hoje vai escutar na Santa Missa, na primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, você vai ouvir do evangelho de São João, capítulo 21, de 1 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a manifestar aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Partiram, entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegou a manhã e Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não responderam-lhes. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. E lançaram, e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, lançou-se nas águas, e os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. E saltaram na terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu. Do mesmo modo o peixe. Era esta, e já era tarde, e já era a 3ª vez que Jesus lhe manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe uma 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela 3ª vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro é que te carregará para onde tu não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Depois disso, assim ter falado, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este evangelho é um evangelho muito forte. É a 3ª vez já que Jesus se manifesta.
é um evangelho teológico. Como eu e você sabemos, o evangelho de São João é um evangelho teológico. É um evangelho, quando nós principalmente olhamos para o grego, vai ter tudo a ver com a Eucaristia, vai ter tudo a ver com a carne e o sangue de Cristo, pregado antes de sua morte na sinagoga de Cafarnaum. Isso é bem evidente, é bem claro para mim e para você entendermos, não é? Nós vemos aqui, não é, quando Jesus encontra com eles no capítulo 5 de São Lucas. Não pegaram uma cabeça de prego, uma piaba sequer neste rio. E Pedro diz: Jesus, Senhor, por causa da tua palavra lançarei as redes. Lá no capítulo 5 de 2 São Lucas. Agora, depois que Jesus ressuscita, eles tinham voltado à vida velha. Qual era a vida velha? Se nós fizermos aqui um paralelo, segundo essas duas narrações, nós vamos ver que lá eles estavam pescando, no capítulo 5 de São Lucas, quando Jesus diz: de hoje em diante vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens, anunciadores da verdade, do reino. Então perceba que eles abandonaram tudo, diz lá o relato do capítulo 5 de São Lucas, para seguir Jesus. Aqui Jesus já tinha se manifestado 2 vezes, mas por não estar presencialmente com eles, voltaram à vida velha. Pedro, né? Sempre Pedro disse: vou pescar. Claro, eu estou falando aqui no sentido real, mas no sentido teológico tem algo muito enriquecedor nesse texto, é óbvio. E os outros disseram: nós vamos contigo. Para onde o líder vai, os cordeiros, as ovelhas também vai, não é? Vou pescar, vamos contigo. E ali já diz aqui a narração evangélica que era a 3ª vez que Jesus se manifestava. Meus irmãos, os 153 grandes peixes, a rede, a barca, lançai a rede. Lembremos que quando Jesus ressuscita, que Maria Madalena vai anunciar meus irmãos, ela vai anunciar a Pedro, e aí Pedro e João correm para o túmulo. João chega primeiro, mas não entra. Espera o líder chegar Pedro, para entrar no túmulo. Aqui é do mesmo jeito. João diz: é o mestre. Sempre o discípulo amado reconhecendo Jesus. Pedro diz: que? O mestre? Vou lá agora. E ó, partiu, pulou no mar, pulou na água e foi em direção ao mestre. Sempre Pedro. Sempre ele puxando os outros. Muito bem. Eles encontram Jesus com os peixes. E aí, na brasa, que tem um sentido teológico muito grande, porque peixe em grego, né? A palavra peixe em grego eu já estudei há muitos anos atrás, mas provavelmente os irmãos vão colocar aqui no comentário. Mas se eu não estou enganado, é Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peixe em grego, né? Jesus, Filho do Deus vivo, ou Jesus, Filho do Deus Altíssimo, algo assim. Muito bem. Então, peixe tem tudo a ver com a Eucaristia, não é? E então, veja, Jesus diz o seguinte, olha. Jesus diz assim para eles: vinde, no versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Esse chamado é hoje para mim e para você. Quando nós ouvirmos na missa essa palavra proclamada pelo padre ou pelo diácono que estiver concelebrando, né? Proclamando, nós formos ouvir esta palavra, vinde e comei, pense nesse evangelho que você vai ver por este canal e escutar. Quando você ouvir, vinde e comei, saiba que esta mesa da palavra, a primeira parte da missa, está te convidando a você chegar à segunda parte da missa na mesa eucarística, na mesa do sacrifício. Vinde e comei. Meus irmãos, nós somos chamados a comungar, a nos alimentar de Jesus, presente, vivo e real, na Santa Eucaristia. Olha o que ele diz: vinde e comei. Veja, peixe, Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
ou Jesus Filho do Deus vivo, não é? Então veja, o peixe, Jesus Filho do Deus em grego. Então quer dizer, esse convite de Jesus para a liderança do seu corpo místico e também aquele que é o pastor, que governa esses cordeiros, que governa essas ovelhas que somos nós. Unidos ao Papa Francisco, nós somos chamados à messe que é grande. Nós somos chamados a nos convertermos a cada dia, a ter comunhão com este altar, a buscar cada dia mais, dando passos firmes na fé, rumo à pátria celeste, como diz São Paulo. Veja, Jesus disse, vinde e comei. Aos preparados, aos não preparados, arrependimento e confissão, para poder chegar a atender esse convite de Jesus. Vinde e comei do melhor que o Senhor tem para nós. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Está aí a promessa. Não é? Então, meus irmãos, nós vemos ali está o pão. Também, não é? Que é essa fração do pão que nós participamos no dia de hoje da missa dominical. Não é? E pedindo a intercessão de nossa mãe, 1º de maio, mês mariano, não é? Pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, para que nós possamos ser dignos do seu Filho. Ela nos ajuda, como ajudou aquele povo de Caná da Galileia a chegar a seu Filho. Nos ajuda a chegar a Jesus. Isso é verdade, é bíblico. Vejam, meus irmãos, Jesus também lembra que Pedro está ainda na liderança. Pedro poderia ter pensado, ele morreu, fundou a igreja, disse que eu era a rocha e que sobre mim fundou a igreja, mas morreu, pode ser que tudo acabou. Lembrando a ele, você ainda é o líder, me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes, então apacente, governe, alimente minhas ovelhas na fé, guia minhas ovelhas, guia o meu rebanho, guia a minha assembleia. Ali nós vemos o primado de Pedro, como também em Lucas 22, 31. Em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Nós estamos vendo, meus queridos amados irmãos, a liderança é convidada. A igreja é chamada, e os filhos dessa igreja, que somos eu e você, a partilhar, alimentar do pão do céu. Muito bem. Nos alimentemos deste pão do céu. Pão de vida eterna. João 6,51. Sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Aí está. Viverá para a eternidade. Esse é o pão da imortalidade. Esse é o pão vivo que vem nos dar vida. E vida plena. Vida e vida em abundância. Cuidemos, meus irmãos. Jesus disse, vigiai e orai. Quando nós não oramos, quando nós não vigiamos, estamos sujeitos a escorregar no lodo do encardido. Por isso, arrependimento e confissão. Deixa lá a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão, depois volta para ofertar no altar. Muito bem, meus queridos amados irmãos e irmãs, que este evangelho de hoje possa verdadeiramente, é um evangelho longo? Sim, é um evangelho longo. Mas cuidemos de viver esta palavra que é viva, que nós vamos ouvir no santo culto da missa no dia de hoje. Deus abençoe vocês abundantemente. Não esqueça do like por caridade. Não esqueça de compartilhar, de comentar. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Bom domingo a todos. Santa Missa para todos.